E aí, rapaziada, beleza? Bom, queria conversar hoje com vocês sobre o fato de eu ser designer há um ano e estar fazendo 11 mil reais por mês. Isso mesmo, 11 mil reais por mês. Não era isso que eu esperava, não era isso que me diziam que eu ia faturar e chegamos nos 11 mil reais por mês. A meta para esse ano era 10 mil, eu gostaria de conseguir faturar 10 mil por mês esse ano e em fevereiro a gente já ultrapassou essa meta. Claro, foi uma meta realista, não foi uma meta também que eu joguei muito alta, mas foi relativamente fácil de bater. Eu falei, caramba, é muito possível. E eu não acho que eu tô nem na metade do caminho, nem 30% do que é possível. Tá, claro, vai aumentando o faturamento, vai aumentando a responsabilidade, vai aumentando a quantidade que você trabalha. E você precisa tornar esse trabalho mais inteligente para que você não tome 100% do seu tempo trabalhando. Então, eu tô muito feliz, na verdade, esse vídeo é um pouco sobre comemoração, mas é um pouco também sobre ter entendido o caminho até chegar aqui, o caminho para chegar aqui, e talvez compartilhar isso com vocês seja bom o suficiente para ajudar vocês em alguma coisa, para ajudar vocês em algum momento da carreira, ajudar vocês na motivação com a profissão e ajudar vocês a fazer tudo que vocês forem fazer com qualidade. Porque esse vídeo era basicamente sobre isso, era sobre qualidade de trabalho. Eu acredito que o fator inicial, o fator principal para que eu tivesse conseguido chegar aqui, para que eu consiga chegar aqui, caso eu fosse trilhar esse caminho novamente, eu acho que o fator principal é qualidade de trabalho. Tem várias outras coisas envolvidas, tem divulgação, tem recomendação, tem alcance, tem portfólio, tem tudo isso envolvido. Mas a qualidade do trabalho é o que define se as pessoas vão te recomendar, se as pessoas vão criar uma imagem boa de você no mercado para que outras consigam adquirir o seu serviço. Hoje eu não trabalho com recorrência, trabalho muito pouco, na verdade, com recorrência, trabalho muito mais com clientes novos. Então a minha base de recomendação tem que ser muito forte, tem que ser boa. A minha base de prospecção tem que ser boa. E eu não sou muito bom em prospecção, eu não sou nem. Eu não posso nem dizer que eu sou o melhor, porque na verdade eu não acho nem que eu sou bom. Mas eu vou fazendo aos poucos, vou fazendo parte por parte, vou fazendo o que eu consigo fazer, e isso me gera um resultado. Eu acho que a qualidade, ela é um item completamente favorável para a pessoa que está prestando o serviço, visto que você, através da qualidade, consegue destrinchar isso num bom portfólio, você consegue destrinchar isso numa boa, numa boa prova social, o que é muito importante. Eu acredito que as pessoas no mundo do design não entregam um trabalho com tanta excelência e não entregam um trabalho também com muita confiabilidade. Então, quanto mais mais prova social você tiver, melhor para você. E eu acho que a qualidade ela vai destrinchando todos esses pontos no seu trabalho. Hoje o design é uma porta com uma entrada muito facilitada. A porta de entrada para o design é muito facilitada. E isso faz com que muitas pessoas que acabam não tendo o nível de responsabilidade necessário para fornecer um bom serviço entrem também no design. Então é necessário que a gente tenha esse diferencial. E o design ele está tão escasso de bons profissionais que o diferencial é você fazer o mínimo. Isso é muito engraçado, porque eu percebi isso esse ano. Eu não acho que eu tô nem perto, esse ano de 2025, eu não acho que eu tô nem perto de fazer o meu melhor trabalho, eu não acho que eu tô nem perto de dar o meu melhor. Mas só por ter um nível básico de responsabilidade eu consigo me destacar. E não é um funil de vendas perfeito, não é uma prospecção perfeita, não é um atendimento perfeito. É simplesmente um pouco de qualidade, uma qualidade aceitável e uma responsabilidade aceitável com o cliente também. Isso gera muitas coisas boas para minha marca como designer. No começo do ano passado, eu queria muito focar em identidade visuais para empresas e negócios. E eu comecei a entender, na verdade não foi no começo do ano passado, é que no começo do ano passado eu comecei a trabalhar com isso de verdade. Mas antes disso eu já vinha colocando ali um certo esforço, nada que fosse a nível de trabalho mesmo, algumas horas por dia, todos os dias, nada que fosse nesse nível, mas eu já vinha colocando algum esforço ali e não queria assumir um compromisso como eu assumi em 2025. Em 2025 eu assumi esse compromisso e eu queria muito trabalhar com identidade visuais, identidade visual para negócios, mas a identidade visual para criadores de conteúdo me chamou de uma forma muito absurda.
Então as recomendações foram muito grandes, amigos de amigos, streamers que viram o trabalho, a identidade visual na live de outro streamer e gostaria de adquirir o serviço. Então, isso foi muito legal, ao mesmo tempo me gerou muitas dúvidas, porque eu pensava, cara, meu trabalho deve ser de qualidade. Eu acredito que as pessoas gostam do meu trabalho, mas eu gostaria de estar naquela outra área. Será que eu aproveito essa área? Que eu não acredito ser uma área onde você vai, enfim, faturar 50, 100 mil reais por mês. Se for, você vai provavelmente perder todo o seu tempo, não perder, né? Vai gastar todo o seu tempo nisso. E esse gasto de tempo vai te gerar um problema. É necessário que você equilibre as coisas, apesar de eu não fazer isso. Eu não equilibro as coisas. E não acho legal também que as pessoas coloquem essa vida como ideal, de você equilibrar tudo, deixar tudo perfeito, porque na vida, quanto mais você puxa um ponto, mais você solta outro. Se você colocar um equilíbrio muito grande na sua vida, alguma outra ponta vai ficar solta. Talvez seja a ponta da quantidade que você quer faturar, talvez seja a ponta da qualidade do seu trabalho, talvez seja a ponta do quanto você quer crescer naquele ano. Então, alguma ponta vai soltar enquanto você puxa outra. Se o seu foco está em equilíbrio, o seu resultado também vai ser equilibrado, não vai ser desequilibrado. Eu acredito nisso. Por mais que seja uma frase um pouco de coach, a gente tem que escolher alguma coisa para acreditar, e eu acredito bastante que você deve sim fazer com um pouco de desequilíbrio. Pô, eu vou trabalhar mais do que normalmente eu trabalharia para que eu fique um pouco melhor do que normalmente eu ficaria se eu trabalhasse numa média, né, num tempo médio. Então isso para mim é muito relevante. Eu fiz isso em 2024, 2025, principalmente em 2025, e eu consegui me diferenciar mais ainda em 2026. Só com 1 mês e meio, 2 meses de trabalho agora em 2026, eu tô percebendo que a gente tá em outro patamar. E isso é muito legal para mim. Eu consigo tomar decisões agora financeiras que constroem minha vida, que eu consigo dar passos. Eu tenho uma condição hoje financeira graças ao design que eu consigo dar passos importantes na minha vida. Então, buscar ter um meio de transporte um pouco mais confortável, tentar um imóvel, alguma coisa do tipo. E eu não via isso possivelmente, eu não via possibilidade disso trabalhando como CLT nas minhas condições. Hoje eu não sou formado, eu tenho meia faculdade de Direito, eu tenho cursos no Senai, sou ferramenteiro, na verdade, pelo Senai, e nunca exerci isso de fato, exerci no máximo 6 meses, 7 meses. Então, eu não tenho qualidade suficiente para me destacar no mercado em qualquer uma dessas profissões que eu me formei ou que eu, enfim, estudei um pouco. Design é a que eu estudei mais e que eu exerci mais, e eu confio e gosto muito do design. Então isso me faz querer ficar mais dentro dessa profissão, e essa profissão ainda me gerou essa possibilidade de ter uma vida mais confortável. Isso é muito bom para mim. E eu gostaria de expor isso para que vocês confiem também no design, confiem no trabalho de vocês. E é mais engraçado que eu tô em um nicho completamente estranho, completamente diferente. Hoje eu faço identidade visual para criadores de conteúdo, para streamers, e eu não achava de jeito nenhum que esse mercado fosse ser um mercado tão atraente como um iniciante no design. Eu acho, na verdade, que ninguém espera isso desse nicho e ninguém explora tanto esse nicho. E é legal, porque também não é um nicho tão fácil de entrar. É necessário que você tenha um certo conhecimento, é necessário que você tenha conhecimento sobre criação de conteúdo, sobre streamers. E eu fui streamer por 4 anos, então eu entendo um pouco da dor do streamer, entendo bastante da dor do streamer, na verdade. Eu consigo atender eles como se eu estivesse no lugar deles. E acho que isso gera um diferencial também. O fato de eu ter sido streamer, eu consigo me comunicar com eles como streamer e não só como um prestador de conteúdo, prestador de serviço. Prestador de conteúdo, não. Então acho que é um nicho que a galera não explora, mas o fato de eu ter sido streamer por bastante tempo me faz conseguir explorar isso com um pouco mais de excelência. E eu acho que aí tá o diferencial também. Além de oferecer o mínimo de qualidade e responsabilidade, eu ofereço também uma identificação com o meu cliente. Eu passei pelo que ele passa e eu sei como resolver esse problema que o cliente tem. Porque eu também tive pessoas que resolveram esse problema para mim na época. Enquanto eu era streamer, eu consumi serviço de identidade visual, e esse serviço mudou a forma como eu enxergava a stream. E isso mudou também a forma como os meus viewers enxergavam a stream.
Então, eu acho que é um nicho que poucas pessoas exploram, mas também é um nicho que não é tão fácil de explorar. É um nicho que não é tão grande, não se fala muito em lives, né? Principalmente Twitch, Kick, etc. Ainda que a gente tenha muitos streamers, não é como o YouTube, não é como uma identidade visual para negócios, que a gente vai ter a população inteira como cliente, entendeu? Apesar de que isso também gera uma competitividade muito grande. Mas é um nicho muito legal, que eu ando acreditando muito nesse nicho. Eu acho que as lives só vêm crescendo. Ela cada dia se distancia mais de um fim, e isso é importante para minha segurança como prestador de serviço para quem faz lives. Eu fico muito feliz de poder compartilhar isso com vocês e poder ter um faturamento nesse nível, porque não é 50, 100 mil reais, não é um nível astronômico de dinheiro, mas é um nível onde você consegue construir uma vida com saúde, construir uma vida com escolhas um pouco mais confortáveis. Eu acredito muito no ponto onde você possa ter uma vida onde não precisa ser recheada de dinheiro, mas que ela seja boa o suficiente para que isso seja confortável tanto em dinheiro quanto em execução de trabalho também. Se você trabalha literalmente 100% do seu tempo para que você ganhe uma quantidade para sua vida ser confortável, você está lutando para que a sua vida não seja confortável e que ela te gere um resultado financeiro para que você tente tornar a sua vida confortável. Então, enquanto você acaba com a sua cabeça, você vai ter que colocar dinheiro para consertar a sua cabeça. Enquanto você acaba com o seu corpo, você vai ter que colocar dinheiro para consertar o seu corpo. Então, tem coisa que não faz tanto sentido. E eu não tô falando que eu penso nisso o tempo todo também. O que faz mais sentido agora, trabalhar ou não trabalhar? Enfim, isso é muito, isso é algo muito difícil de colocar como, de se colocar como bom. Eu não acho que eu sou bom no equilíbrio das coisas. Mas quando eu paro para pensar nisso, eu tento pelo menos refletir sobre esse assunto e entender o que seria melhor para mim. E de 10 vezes, porque eu parei para pensar sobre isso, uma eu vou conseguir executar com equilíbrio. Se eu nunca parar para pensar sobre isso, eu nunca vou conseguir executar com equilíbrio. Então, não pense que o que eu estou falando aqui é algo que eu aplico 100% na minha vida, que minha vida, nossa, é perfeitamente equilibrada, que eu consigo tomar as decisões corretas. Não, eu acho que eu estou o tempo todo tomando decisões ruins, mas se eu conseguir melhorar 10% das minhas decisões por conta desse pensamento, eu já fico feliz. E eu acho que a vida é assim, é nos degraizinhos. E eu sempre quero dar um passo de 5 degraus de uma vez, quebro a cara e vejo que eu preciso ir só pro próximo degrau. Assim como gravar aqui pro YouTube, para mim tá sendo só o próximo degrau. Enfim, eu acho que eu fugi um pouco do assunto, mas ainda tá ali relativamente interligado. Então, eu acho que as pessoas poderiam explorar mais essa área, principalmente quem é designer e streamer ao mesmo tempo. É uma área que é muito boa, tem muita coisa para você aprender, tem muita coisa para você executar. E é uma área onde pode manter sua vida financeiramente bem, trabalhando de uma forma confortável. Pelo menos para mim, isso eu posso dizer com plenitude. Para mim é confortável trabalhar com streamers e com identidade visual para streamers, porque é algo que eu entendo muito bem, é algo que eu passei por, consigo atender o streamer com identificação, e eu acho que isso gera diferenciação. E para finalizar, a minha tática para isso foi vender um produto de ticket médio de R$ 500 e tentar vender entre 20, 22, 25 projetos por mês, o que não é muito difícil, visto que a gente tem em média, vamos colocar 50 mil streamers no Brasil. Eu não sei se esse número é realista, mas eu acredito que se aproxime muito disso. E se eu conseguir atender 1% disso no ano, eu estou extremamente feliz. Se eu atendo 1% de 50 mil, que é 500 pessoas, 500 dividido por 12, vai dar por volta de 40 alguma coisa. E desses 40 com ticket médio de R$ 500, 10 vezes 500, 5 mil, vezes 4, 20 mil. Então, é um número muito realista para você atender. Se você conseguir atender 1% da população, você fatura 20 mil por mês. E 20 mil por mês é um valor bem alto, é um salário bem legal, principalmente para prestação de serviço no Brasil. Eu acho que se você prestar serviço para fora, obviamente esse valor ainda é muito tranquilo de atingir, mas para o Brasil é um valor muito alto e eu acho que ele é bem satisfatório para você trabalhar com algo que é divertido, é legal, é criativo. Se você tem essa vontade, essa tendência de trabalhar com coisas criativas, você vai se divertir no seu trabalho, além de executar. Claro, tem responsabilidades, tem pontos mais difíceis de executar, obrigações,
E a obrigação nem sempre é tão satisfatório, tão prazeroso de executar, mas é necessário executar. Mas é isso, talvez eu destrinche um pouco mais em alguns outros vídeos sobre faturamento. Esse mês não acabou e a gente já passou dos 11 mil de faturamento. E a minha margem é muito alta de lucro, literalmente mais de 90%. Então, esse faturamento para mim é muito satisfatório. Eu preciso entender ainda como que eu vou fazer isso crescer ainda mais. Eu preciso entender como que eu posso somar mais pontos nessa renda. Eu sou um iniciante ainda e já estou faturando 11 mil, então eu acredito muito no design e eu nem acho que eu sou bom, nem acho que eu sou o melhor, nem acho que eu sou completamente diferenciado, mas estou conseguindo me destacar um pouquinho só por ter ali um pouco de qualidade, responsabilidade e comprometimento com o meu trabalho. Em breve eu devo destrinchar um pouco mais sobre isso, mas eu quis deixar esse recado para vocês, porque se isso mudou a minha vida dessa forma, eu acho que pode mudar de vocês também. Se vocês se dedicarem, se vocês acreditarem, não só no design, mas no que vocês gostam de fazer. Bom, até a próxima. Valeu!